Posso fazer diagnóstico em um câmbio automático sem o uso de ferramentas? Seja bem-vindo, meus amigos, a mais um vídeo, promovido pela Chicão Câmbios, Hoje eu trouxe esse assunto para vocês. No decorrer do vídeo eu vou explicar o porquê, desse assunto, Então, mas antes, eu quero me apresentar para quem está chegando, Agora retornando às gravações do vídeo, pois já estou bem recuperado da sinusite. Estou com um probleminha de coluna, mas aos pouquinho vai resolvendo também, tá? Então, eu sou o professor Chicão, se você tem dúvida ou quer aprender mais sobre câmbio automático de uma forma um pouco diferente, é só entrar em contato comigo, Faça como meu amigo Andrades, da Andrades Auto Center, meu futuro aluno e futuro parceiro, A gente vai fazer uma parceria aí de início, aonde ele já tem curso de câmbio automático, mas quer aprimorar mais o seu conhecimento, E aí conheceu o Chicão Câmbios, E aí a gente vai tentar ali fazer uma parceria ali nisso, aonde eu vou auxiliar ele nos primeiros diagnósticos, Depois ele vai dar sequência sozinho, Então quer fazer com ele? Entre em contato comigo, meu telefone vai estar aí na descrição, Mas o tema de hoje é posso fazer diagnóstico em um câmbio, câmbio automático, sem o uso de ferramentas? Como isso? Como assim? Já explico para vocês, mas antes eu queria aqui trazer um relato, de um outro inscrito, Ele me procurou, aonde ele acho que ele está com problema, não lembro agora qual é o veículo. Ele andou trocando o corpo de válvula, Trocando o corpo de válvula de um para o outro. Parece que o dele é um C130 ali ano 2013. E se não me engano, ele comprou um corpo de válvula um pouco mais novo, Acho 16, 17 e tal. E ao colocar no câmbio, parece que não resolveu. Acho que foi feita uma regravação de software, essas coisas assim. Mas eu acho que é o defeito ou persistiu ou aumentou mais um outro tipo de defeito, Então a gente não prolongou muito, porque como eu sempre falo para vocês, pessoal, se é uma informação básica, eu passo para vocês com todo prazer. Agora, se envolve ali um pouco de informações técnicas, onde eu vou ter que buscar informações a respeito do assunto, nessa parte eu cobro uma pequena comissão de vocês, É simbólica, em vista de que outros instrutores têm por aí, quase não significa muita coisa para mim, Mas ajuda bem, tá? Então, o caso dele é o CC30, O câmbio antigo dele tinha um corpo de válvula, inclusive está aqui, Um corpo de válvula com 6 esferas. Eu estou aqui com as 6 esferas, E ele comprou um corpo de válvula com 5 esferas. Aí, só que de início ele achava que era só mudar a configuração, tal, fazer um autoajuste ou um autoaprendizado, Mas aí o câmbio apresentou falhas, Então, ele me ligou e a dúvida dele se ele tirou o corpo de válvula fora e percebeu que esse outro corpo só tinha 5 esferas e o dele tinha 6. Aí ele me perguntou se colocasse a 6ª esfera, se ia funcionar no normal. Pessoal, é aí onde eu já falo para vocês. Aí já entra o diagnóstico, e aí eu tenho que cobrar, Porque por que aquele que estava lá tinha 6 e por que esse só tem 5? Eu vou ter que estudar toda a estratégia, do câmbio em si, para saber a diferença, porque um veio com 6 e esse veio com 5. Posso acrescentar uma no lugar de 5? Será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Será que não vai criar mais problema no câmbio? Então, pessoal, aí fica, a questão, Vocês, eu não sou contra a quem quer fazer, às vezes, um trabalho em casa, no seu próprio carro, ou mesmo uma revisão no seu próprio câmbio. Desde que você adquira um pouco de conhecimento, Primeiro, ter a literatura técnica da transmissão, Estudar ela um pouco para entender como é que é a estratégia. Adquirir ferramentas, isso, pessoal, adquirir ferramentas. Por quê? Ferramenta vai estar relacionado ao título do vídeo, Então, aí vocês entendem. Adquirir ferramentas, porque
no caso do meu amigo lá, Andrade da Auto Center, a gente vai fazer a parceria. Mas o que eu falei para ele? Ele falou, Chicão, o que eu preciso para a gente começar? Falei, ferramentas. Então ele já está adquirindo as ferramentas. Quais são essas ferramentas essenciais? O manômetro de no mínimo ali 500 PSI, porque estou vendo muita gente usando esse manômetro de óleo, né? Que só chega ali no máximo 160 PSI. Para vocês terem uma ideia, a ré de qualquer veículo com câmbio automático, ela no mínimo ali é 170 PSI, né? E quando a gente faz o teste stall, né, vai para 240, 270, dependendo do torque do veículo, né? Então, fique esperto. Então, pedir para ele comprar um manômetro, um aplicador de ar, né, ou pistola de aplicar ar, né, porque é essencial para a gente poder ver como é que está a dignidade dos pacotes, né? Então, a gente, só com a pistola de ar que a gente consegue ver embreagens e freio, né, como é que as mesmas estão se comportando, né? E até mesmo, né, às vezes, dependendo, agora não, de início eu não falei para ele, mas futuramente, que assim que a coisa foi encaminhando, ele adquirir ali uma bomba de vácuo, né, e uma ferramenta de vácuo teste, né. Como a região dele tem bastante caminhonete, já pedi para ele adquirir também o alicate, né, aquele alicate para poder soltar aquela trava bem forte que tem, né, em alguns modelos de câmbio, seja 6L50, seja 6R80, essas caminhonetes onde exige aquela trava bem forte, né? Então, no caso do rapaz aqui, né, do CT30, eu acredito que não dê certo, né? Mas eu falei para ele, boa sorte, né? Simplesmente é o que eu posso desejar, né? Então, como eu falei, muitas vezes, ao levar em uma oficina especializada em câmbio automático, o custo fica um pouco elevado e no momento, às vezes, o cliente não tem condições, né? Então, ele mesmo opta por fazer o serviço no carro, né? Mas aí tem essas questões, né? De repente ele comprou um corpo de válvula à toa, né? E poderia tentar ou recuperar o dele, né? Ou tentar comprar alguma coisa que tivesse ali danificada, né? Mas beleza, vamos deixar para lá, né? Vamos deixar para lá. Como mais uma vez desejei boa sorte para ele. Vamos voltar ao nosso tema do vídeo, né? Posso fazer diagnóstico em um câmbio, né? Seu uso de ferramenta? Por que eu trouxe esse título para vocês, pessoal? Recentemente, um rapaz que já faz, é um inscrito do canal, que já faz tempo que ele entrou em contato comigo, ele tem um câmbio da Hyundai, é o ACGF1. Agora eu não lembro, acho que é um Sorento, se eu não estou enganado, tá? Aí, Sorento não, acho que Sorento é da Kia, né? Eu não lembro qual é o câmbio, mas no momento, aí ele tem esse, mas é o ACGF1. Ele me procurou alguns meses atrás. Como eu não tenho estrutura aqui para trabalhar com câmbio automático, só lá na Chicão Câmbio, que em breve já vou estar gravando diretamente para vocês de lá, né? Aí eu recomendei um colega meu, que é da mesma região que ele mora, mas eu acho que talvez o orçamento ficou um pouco pesado, e ele mesmo, através de um mecânico lá de confiança, mas que não tem conhecimento em câmbio automático, resolveu fazer o serviço, né? De início, ele comprou um com outro corpo de válvula, que eles suspeitam do corpo de válvula, né? Então, ele foi lá e comprou um outro. Mas na hora que, antes de colocar, ele percebeu que o corpo dele tinha uma furação a menos do que o que veio. Ou seja, aquele lá já não servia, né? Aí já começou aí o prejuízo, né? E aí, nesse câmbio, eles tiraram o corpo de válvula original, deram ali um talento nele, fizeram uma limpeza, viram se tinha válvula não presa e tal, as solenoides, viram se tinha alguma solenoide, porque no YouTube tem muita informação, né? Então muitos recorrem ao YouTube, né, para poder, às vezes, fazer o seu próprio trabalho, né? O mecânico em si, ele não tinha conhecimento em câmbio automático, mas ele era um cara desenrolado, né? Ou seja, ele fez as coisas ali tudo certinho, desmontaram o câmbio inteirinho, viram que não tinha nada de anormal na parte interna do câmbio. E aí, suspeitaram do corpo de válvulas, né? E aí, beleza, não acharam nada de anormal. Após feita aquela limpeza, aquele trato, né? Colocaram o corpo de válvula no lugar, né? Aí, ao colocar no lugar, parece que ele tinha um defeito de marchas à frente, eu não lembro agora. Agora, no momento, após mexer, perdeu a ré, né? Então, vocês veem. Aí complica, né, pessoal?
Complica quando a gente não sabe, não conhece, e dependendo do grau da transmissão, se vocês observar aqui, eu não sei se a câmera vai pegar, esse aqui é o fluxo hidráulico de um A6GF1, de um A6LF1 ou do A6MF1, né? Entender isso aqui exige tempo, paciência e estudo, né? Então, a gente... Aí, olha o que ele queria fazer. Ele queria mandar o corpo de válvula para mim, né? Ele queria não, vai mandar, né? Era para ele ter mandado essa semana para mim fazer uma verificação nele, né? Só que, se vocês observaram no título aí, onde eu pergunto, dá para fazer diagnóstico seu uso de ferramentas? Não é que eu vou precisar usar a ferramenta, não, pessoal. Para mim fazer um diagnóstico nesse corpo de válvula, eu preciso, não só ele, como qualquer uma outra pessoa, faça os testes no câmbio usando as ferramentas. Que ferramentas são essas? O manômetro, o scanner, porque ali o manômetro e o scanner vai me dar uma linha que de tal defeito está acontecendo. Aí eu venho aqui no corpo de válvula trabalhar naquela linha para saber do porquê está acontecendo aquela falha. Porque, no caso dele que é a ré, por que a marcha ré não foi aplicada? Por quê? Não tem como eu saber se chegou pressão, se a pressão que chegou foi máxima, se a pressão que chegou foi mínima, ou se a pressão que chegou foi ali intermediária, ou se ela chegou e em seguida já foi esvaziada, né? Então, por isso que é essencial o uso da ferramenta. Então, eu até falei para ele, eu acho que compensa mais para você colocar de volta o corpo de válvula, e aí eu vou pedir para você fazer uns testes aí, e você vai mandar esse material para mim, e aí eu vou analisar. A minha visão é diferente da de vocês, que às vezes tem pouco conhecimento, né? Eu trabalho muito com a teoria. Eu tenho um câmbio montado aqui, que isso aqui é um colega meu, ele quer aprender sobre L4, aí está montado, em breve ele vai vir para a gente fazer a desmontagem dele, e aí eu vou passar para ele tudo que tem, como funciona e tal, né? Então, a teoria em si, eu tenho bastante, eu conheço de funda a raba como funciona um câmbio automático. Então, eu trabalho diferente de vocês. Eu me ponho no lugar de vocês como se eu estivesse na oficina. Só que para isso, eu preciso dessas informações. Eu preciso da leitura do manômetro e eu preciso da informação do scanner. Como vocês viram aí em um vídeo anterior, a gente usou muito o manômetro, usamos scanner e usamos multímetro. Por quê? Porque a falha nos levava e obrigava a gente a usar essas três ferramentas, né? Até a gente descobrir que era uma outra coisa. Tem outros casos aí, no caso ainda é de um cliente aí também, eu nem sei se ele conseguiu resolver, que é um câmbio CVT, né? Aí só que aí já é um outro assunto, para um outro vídeo próximo eu falo para vocês se ele conseguiu resolver a situação, aí eu trago o resultado para vocês, tá? Então, resumindo, eu posso fazer diagnóstico em um câmbio automático sem o uso de ferramenta? Você pode, porque assim, a gente, se for para trabalhar só aqui na parte interna do câmbio, a gente, infelizmente, tem coisas aqui que dá para a gente fazer seu uso de ferramenta, mas coisas visuais. Agora, prática, assim, mesmo assim, mesmo que ainda não dê para fazer 100%, porque muitas vezes o câmbio em si, ele se comporta frio de um jeito e quando ele esquenta ele se comporta de outro jeito, né? Hoje em dia ainda não tem como a gente simular o câmbio quente, né? Ou seja, em pleno funcionamento. O corpo de válvula o pessoal já tem equipamentos aí, tem ferramentas aonde, mesmo não aquecendo, mas já dá para fazer alguns testes, né? Então, aí eu falo, sinceramente, é essencial o uso de ferramenta. Vocês tentem o máximo adquirir ferramentas que para poder, com isso, fazer um diagnóstico melhor e traçar ali uma linha de raciocínio, né? Para assim descobrir onde é que está o defeito, né? Eu estou esperando ele me mandar o corpo de válvula, é um desafio para mim. Eu vou me basear mais ou menos no relato do que está apresentando no carro. Eu não sei se o defeito está interno. Por quê? Porque ele não foi executado
alguns testes. Então, ele desconfia que é o corpo de válvula, né? Então, eu vou verificar, vou ver qual é as válvulas que é mais crítica nesse tipo desse sistema, que é a CGF1, né? Aí, e ver se eu acho alguma irregularidade lá, né? Outra coisa que foram feitas é que a CGF1 tem alguns parafusos de regulagem, né? E aí, pessoal, aí é uma coisa que mexeu nesses parafusos antes de conferir o comprimento, a distância e o número de volta para conseguir pôr de volta no lugar é difícil, né? Vocês podem até falar, não, mas eu pego um outro corpo de válvula igual e confiro. Dá certo não, tá, pessoal? Recentemente, um outro inscrito do canal aí, um cliente, ele pegou 2 corpos igual, do mesmo modelo de câmbio, mesma motorização, e na hora que foi verificar ali os ajustes, né, para ver se de repente vai que ele tinha deixado um diferente, e ele nem tinha mexido, nem no original, nem no que chegou. Ele foi ver que teve válvulas ali que deu diferença, tá? Então por isso que não dá para... O certo mesmo é quando você for fazer logo uma conferência, medir as distâncias, ver o número de volta que você vai tirar fora para depois tentar manter quase no padrão. No padrão não vai conseguir mais porque é só no laboratório mesmo, né? Mas aí entra-se a experiência, né? Ficou um pouco alto, a gente vai lá, modifica um pouco. Ficou um pouco baixo, a gente vai lá e modifica um outro, né? Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco longo, porque não dá para mim passar para vocês em um pouco tempo, né? Então, resumindo, vai trabalhar em câmbio automático? Você mesmo vai fazer? Antes de fazer isso, adquira ferramentas. Não deixe para fazer diagnóstico sem o uso de ferramentas nenhuma, porque só vai trazer mais prejuízo para você. Beleza? Então, desde já agradeço a todos que assistiram, né? Se puderem, dê um joinha, né? Se inscreva no canal e compartilhe. Pois assim, me incentiva mais a fazer outros vídeos para vocês. Falou, pessoal? Valeu, obrigado a todos e até o próximo.